Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Braga, para quem me conhece, e para quem não me conhece é o Braga do mesmo jeito. E essas são as aulinhas de inglês com Braga. Bom, esse não é o nome oficial, né? Ainda vou criar um nome oficial para o curso, que eu acho que vai ser bem bacana. Na verdade, aqui nesse momento aqui, a gente não vai ter aulas propriamente ditas. A gente vai ter dicas, né, e sugestões de como você estudar inglês para gostar do inglês e para, enfim, criar uma rotina na sua vida, uma rotina de imersão. Então, por exemplo, agora nós vamos falar sobre o input. Vou te dar alguns exemplos, né, sobre como funciona o curso, que você não vai chegar e vai recebendo gramática, aquele monte de texto, aquele monte de coisa para ouvir, ter que decorar, não sei o quê. Isso tudo faz parte, tá? Gramática faz parte. Se eu não te der gramática, eu vou estar tirando de você o direito de compreender melhor essa coisa logo lá para frente, porque você vai precisar, assim como eu precisei, assim como todo mundo precisa de gramática para a língua portuguesa, para a língua inglesa, alemã, enfim, japonês, o que quer que seja que a gente vai aprender aí, a gente precisa de gramática. O que é a gramática? A gramática é uma coisa assim, tipo, alguém inventou a regra e a partir da regra as pessoas começaram a falar? Não, é o contrário. As pessoas falavam e alguém foi lá e começou a registrar essa maneira de falar. Aí foi criando um padrão, foi descobrindo o padrão, né? Tem a gramática normativa de padrão culto, de padrão coloquial, popular, né? A forma como as pessoas falam em tal lugar. Então tem muitas, né, diferenças aí. Por exemplo, se a gente for pensar que eu, por exemplo, sou um caipira de nascimento, nasci numa fazenda. Só para você ter uma ideia, quando a parteira chegou para fazer o parto, né, para ajudar ali e tal, eu já tinha nascido. Então ela não conseguiu chegar em tempo hábil para fazer o seu trabalho. Claro que ela fez depois, mas enfim. E naquela época, e naqueles lugares onde eu nasci, todo mundo falava português, mas assim, um português diferente disso que a gente fala hoje. Até hoje eles falam lá diferente, e quanto mais você vai para o interior, para as fazendas, mais você vai descobrindo, percebendo que as pessoas falam de uma forma diferente. Uma forma diferente não significa que eles falam outro idioma, não chega a ser um dialeto, apesar que em certos lugares pode ser que sim, né? Mas a grande maioria do país fala português, né? Nosso país é gigantesco e é realmente um país que tem essa característica muito importante de que todo ele fala um idioma só. E isso, evidentemente, é muito importante na união de todos esses povos aí, né? Porque todos são povos muito diferentes. Você vai para o Nordeste, você vem aqui para o Sudeste, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o Sul, você vai para o Oeste, você entra na Amazônia, você vê muitos povos diferentes, mas que falam o mesmo idioma. O idioma ajuda a ser coeso. Bom, então vamos entrar nas dicas de hoje. O cérebro é uma gigantesca biblioteca, né? Então ele armazena aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você lê, enfim, toda a informação que você recebe de alguma maneira, gustativo, tátil, né? Você recebe informações das mais variadas maneiras e isso tudo fica armazenado, fica aqui dentro da sua cabeça. Então o seu cérebro é uma biblioteca inacreditável. Quando você lê, compreende e absorve palavras, frases, diálogos e etc., você armazena. Quando você fala, você reproduz, o seu cérebro vasculha essas palavras até encontrá-las. Mas o seu cérebro, assim como eu, assim como qualquer um de nós, é incapaz de reproduzir ou de falar uma palavra que ele nunca ouviu. Então a gente precisa ter informação previamente colocada na cabeça, porque senão não consegue. Eu gosto de dizer que a gente é quase Deus, né? A gente consegue criar, a gente consegue ajudar Deus na criação de tantas e tantas coisas, mas a gente não é capaz de criar uma coisa do nada absoluto. Essa é uma grande diferença. O ser humano desenvolveu tantos equipamentos, saúde, educação, tudo o ser humano desenvolveu. Nós somos um tipo de animal muito diferente aqui nesse planeta, realmente, né? Nós somos realmente muito diferentes. Os outros animais não produzem nada, a gente produz conteúdo de uma forma fantástica, mas a gente não inventa uma coisa do nada absoluto. A gente pega coisas que já existem, vai combinando essas coisas e a partir daí, então, alguma coisa surge. Neste curso eu privilegio o input, ou seja, ver, ouvir, ler e anotar. Faremos algumas aulas assim e depois, dependendo da evolução do aluno, eu vou introduzindo mais material até chegar um momento em que o aluno consiga se expressar. Esse é um momento mágico. É nesse momento que o aluno fica feliz, porque ele começa a ver os resultados.
Um dos exemplos, vou te dar 2 exemplos bem legais para a gente transformar à vontade. I live with my brother. I live with my brother. Ou uma pronúncia bem brasileira. I live with my brother. I live with my brother. Você vai perceber uma sutil diferença aí, que uma coisa um sotaque um pouquinho mais parecido com o de nativos e um sotaque bem brasileiro, né? I play soccer with my brother. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar algumas palavras aqui e vai mudar. A estrutura da frase é a mesma. Vai continuar do mesmo jeito. Só que nós vamos pegar algumas palavrinhas e vamos mudar. E você vai criando várias frases. Você vai alternando. De repente você vai criar uma coisa bem bacana. A partir de é uma estrutura simples. E que você vai alternando, trocando. De repente você consegue montar até um diálogo com essa estrutura simples. I play football with my wife. I play football with my son. I play ping pong with my brother. I play ping pong with my wife. I play ping pong with my son. I ride the bicycle with my brother. I ride the bicycle with my brother. I ride the bicycle with my wife. I like playing football. My dog is cool. I live with my brother. O seu cérebro, a partir dessas informações que eu te dei, consegue produzir informações como Playing football with my brother is cool. Você é capaz de formar novas frases. Quanto mais input o aluno tiver, mais ele será capaz de comunicar as suas ideias. Ou seja, vamos primeiro receber informações, ouvir, ler, ver e a partir de um momento nós vamos começar a escrever, nós vamos começar a falar, mas sem o desespero de ter que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Não, calma. Um curso particular é um curso online em que você vai levar um tempo para começar a se desenvolver. Depois você vai perceber que esse tempo que você leva a mais para começar a se desenvolver vai te dar uma agilidade no desenvolvimento que vai te fazer andar mais rápido. E isso é muito importante. Por isso vamos, em primeiro lugar, trabalhar o input, que é receber estruturas, receber informações, aprender a ouvir, porque isso vai te ajudar a se desenvolver muito mais rapidamente. Eu vou mostrar textos e voz com palavras compreensíveis, porque de nada adianta ouvir muita coisa ou ler muita coisa, mas essas coisas sejam incompreensíveis. Se você não consegue compreender aquilo que você está lendo ou vendo, então não vai dar certo. E eu vou sugerir frequentemente, com bastante ênfase, que você viva em imersão, que você faça 2, 3, 4 horas de imersão diárias. É muito mais importante que você faça 1 hora, meia hora de imersão todos os dias, diariamente, cotidianamente, 30 dias por mês, do que você estudar 3, 4 horas no dia e dali a 1 semana você pegar o material de novo. Não, estuda meia hora por dia, estuda 1 hora por dia, 2 horas por dia. O que você faz? Qual é o seu trabalho? Você já trabalha? Ou não, você é adolescente? Enfim, é necessário que a pessoa se situe, que ela faça uma análise pessoal de si mesma e a partir daí ela cria um programa para ela poder estudar, tá? Nós vamos ver e rever os textos e os áudios várias vezes. O que precisa, e é muito importante eu enfatizar isso, é que o aluno consiga compreender com perfeição aquilo que ele está recebendo. Porque ele vai conseguir, assim, transmitir com perfeição aquilo que ele está querendo emitir. Isso faz com que essas palavras e estruturas fiquem muito bem fixadas e surgirão com facilidade quando a pessoa quiser usá-las. Depois, em algum momento, eu vou dar exemplos de situações gramaticais em que, por exemplo, a big red English cat is on the table. E aí você vai perguntar, puxa, eu vou ter que decorar... por que eu não posso falar de forma diferente esses adjetivos e tal? Não, nós vamos primeiro nos adequar a isso. Vamos receber isso. Depois a gente vai entender por que big red English cat, nessa ordem. Por quê? E se eu inverter essa ordem? Calma, relaxa. Vamos deixar a gramática para um momento posterior. Assim o seu aprendizado fica mais leve e fica mais rápido, fica mais gostoso, porque você vai conseguir se comunicar. Esse é um diferencial que eu trago para você. Não se preocupe com o porquê de uma regra ser assim ou daquele jeito. Entenda que toda gramática é apenas uma anotação da forma como as pessoas falam.